Olá e bem-vindo ao SABA, a pensão por morte, paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. É um benefício destinado aos dependentes de um cidadão após o seu falecimento ou morte presumida, isto é, quando uma pessoa some em condições que sejam improváveis para a sobrevivência. O auxílio pode ser solicitado por dependentes de um segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual ou contribuinte facultativo. Além disso, a pensão por morte também pode ser recebida pelos dependentes de quem é segurado do INSS está em qualidade de segurado, o chamado período de graça, ou seja, quando o trabalhador continua como segurado após parar de contribuir com o INSS. Estiver recebendo ou possuir direito adquirido a benefício. O INSS considera uma ordem de dependentes durante a análise para concessão da pensão por morte. Os primeiros na ordem são o cônjuge e os filhos, menores de 21 anos, de qualquer condição, ou que tenham deficiência intelectual, mental ou grave. Enteados e menores tutelados são equiparados à condição de filho. No caso desse grupo, a dependência econômica em relação ao falecido é presumida, ao contrário das demais classes, em que ela deve ser comprovada. O segundo na ordem são os pais dependentes do falecido. E em terceiro, os irmãos, menores de 21 anos, em qualquer condição, inválidos ou que tenham deficiência intelectual, mental ou grave. A comprovação da dependência de uma classe respeitada a sequência, exclui o direito dos dependentes das classes seguintes. Como solicitar a pensão por morte? A solicitação pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, disponível para download na Play Store ou App Store. Assim, não é obrigatório comparecer a uma unidade do Instituto, exceto quando é solicitada uma eventual comprovação, realização de avaliação médico-pericial ou apresentação de documento que não seja possível de ser enviado remotamente. Confira um vídeo de como solicitar o benefício. Por quanto tempo dura a pensão por morte? A duração do benefício varia conforme a idade e o tipo de beneficiário. Para o cônjuge, o companheiro, o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, ex-cônjuge, que recebia pensão alimentícia, ou companheiro separado de fato, ex-companheiro, que recebia pensão alimentícia, a duração será de 4 meses contados a partir do óbito, desde que o falecimento tenha ocorrido sem ter havido, ao menos, 18 contribuições mensais à Previdência se o casamento ou a união estável tiver duração inferior a 2 anos antes do falecimento do segurado. A duração será variável. Se o óbito ocorrer depois de 18 contribuições mensais do segurado e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. Se o óbito decorrer de acidente de qualquer natureza, independentemente da quantidade de contribuições e tempo de casamento ou união estável, nesse caso, a duração do auxílio varia de acordo com a idade do dependente. Veja abaixo: duração da pensão por morte, idade do dependente na data do óbito, duração máxima de benefício ou cota, menos de 22 anos 3 anos. Entre 22 e 27 anos 6 anos, entre 28 e 30 anos 10 anos, entre 31 e 41 anos 15 anos, entre 42 e 44 anos 20 anos, a partir de 45 anos vitalício, já para o cônjuge inválido ou com deficiência. O benefício é devido enquanto durar a deficiência ou invalidez, respeitando os prazos descritos na tabela acima. Para os filhos equiparados a filho ou irmãos do falecido, desde que comprovado o direito, o benefício vale até os 21 anos, salvo em caso de invalidez ou deficiência reconhecida antes disso ou da emancipação. Confira: duração da pensão por morte, idade do dependente na data do óbito, duração máxima de benefício ou cota, menos de 21 anos 3 anos. Entre 22 e 26 anos 6 anos,
entre 27 e 29 anos 10 anos, entre 30 e 40 anos 15 anos, entre 41 e 43 anos 20 anos, a partir de 44 anos vitalício. Qual é o valor da pensão por morte? A renda mensal da pensão por morte será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado que faleceu, ou daquela que ele teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10% por dependente, até o máximo 100% na hipótese de haver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. O valor da pensão por morte será equivalente a 100% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado que faleceu ou daquela que ele teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, na hipótese de deixar de haver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. O valor da pensão será recalculado e passará a ser composto pela cota familiar de 50%, acrescida de 10% por dependente, até atingir o limite de 100%. O que é preciso comprovar para receber a pensão por morte? Os dependentes devem comprovar que o falecido possuía a qualidade de segurado do INSS na data do óbito, para cônjuge ou companheira, o casamento ou a união estável na data em que o segurado faleceu para filhos e equiparados, a condição de filho ou equiparado a filho, com idade inferior a 21 anos, salvo se for inválido ou com deficiência, hipótese em que a idade não se limita a 21 anos, para os pais, a condição de pais e a dependência econômica. Para os irmãos, a dependência econômica e a condição de irmão com idade inferior a 21 anos, salvo se for inválido ou com deficiência, hipótese em que a idade não se limita a 21 anos. Documentos necessários para pedir a pensão por morte, certidão de óbito ou documento que comprove a morte presumida. Documentos que comprovem a qualidade de dependente. No ato do requerimento serão solicitadas informações referente ao registro da certidão de óbito. Em caso de morte por acidente de trabalho, é preciso consultar a página sobre comunicação de acidente